Olá, como estão? Nesse encontro, nós discutiremos as citações enquanto elementos fundamentais de um texto acadêmico. Talvez esteja se perguntando o que é uma citação. Eu esclareço que, para a BNT, citação é toda e qualquer menção no corpo do texto de uma informação extraída de outra fonte. As citações são subdivididas em duas: citação direta, quando nós fazemos uma transcrição literal das palavras do autor, e citação indireta, quando nós fazemos uma paráfrase ou um resumo nas nossas próprias palavras da ideia do autor. Antes de evoluir a aplicação dos tipos de citações no texto acadêmico, nós precisamos compreender que a ABNT propõe dois sistemas para a apresentação das citações: o sistema autor-data e o sistema numérico. No sistema autor-data, as citações são elaboradas pelo sobrenome do autor ou pela instituição responsável, ou ainda pelo título de entrada, caso a autoria não esteja declarada, seguida sempre da data de publicação do documento entre parênteses. Trata-se do sistema mais amplamente utilizado nos trabalhos acadêmicos. O outro sistema de citação é o numérico, cuja indicação da fonte é feita por uma numeração única e consecutiva em algarismo numérico, remetendo a uma lista de referências no final do trabalho. Na mesma ordem que aparece no texto, essa lista estará lá na seção Referências. Nessa videoaula, focaremos nossa atenção no sistema autor-data, pois trata-se do mais amplamente utilizado. E, naturalmente, ao saber utilizá-lo corretamente, não terá dificuldades em aplicar o sistema numérico quando for solicitado, visto que possuem princípios semelhantes. Como vimos anteriormente, nós entendemos por citações toda e qualquer menção no corpo do texto de uma informação extraída de outra fonte, sendo divididas em citações diretas e indiretas. A citação direta é uma transcrição literal das palavras do autor. Já a citação indireta é uma paráfrase ou resumo, em suas próprias palavras, das ideias do autor. As citações diretas são subdivididas em duas. Nós podemos ter uma citação direta curta, com até 3 linhas, e uma citação direta longa, com mais de 3 linhas. Nesse slide, percebemos que citação direta curta com até 3 linhas deve ser inserida no texto e contida entre aspas duplas. Veja o exemplo. Matar, entre parênteses, 2011, página 53, argumenta que, abre aspas, a maior parte dos plágios, por parte dos alunos, ocorre como desconhecimento das regras de citação. Fecha aspas. E as citações diretas longas com mais de 3 linhas? Vejam essa figura no próximo slide. Para tais citações, a ABNT determina que seja alterada a formatação do texto, inserindo um recuo de 4 centímetros da margem direita, com um espaçamento simples entre as linhas, e a fonte no tamanho inferior a 12, recomendando-se aí o uso do tamanho 10. Fique atento a utilizar citação direta curta ou longa, pois é obrigatório especificar entre parênteses o ano da publicação, seguido do número da página da obra em que a citação foi retirada. Já vimos citação direta, mas como funciona a citação indireta? Ressalto que a citação indireta é a transcrição de conceitos do autor consultado, porém descritos com as suas próprias palavras. Veja o exemplo nesse slide. Leiamos. É importante observar que Siqueira, entre parênteses 2007, define a antropologia numa dimensão comparativa em relação ao outro, ou seja, buscarmos conhecer as diferenças das outras culturas em relação à nossa própria. Percebam nesse exemplo que o autor resumiu nas suas próprias palavras as ideias de Siqueira, dando-lhes o crédito pela informação. Para citações indiretas, não é necessário inserir o número da página, bastando indicar entre parênteses o ano da publicação. Temos aqui algumas dicas para a elaboração das citações indiretas. Leia o texto original e reescreva-o nas suas próprias palavras. Não utilize aspas nas citações indiretas.
confira a citação em conformidade com as ideias do autor e fique atento para não alterar nem tampouco deturpar o sentido que o autor deu ao texto. Desde o início, faça a referência completa na seção final do trabalho, pois isso evitará um trabalho maior de tentar encontrá-la ao elaborar essa seção. Ao compreendermos esses pontos chaves relacionados com a utilização das citações ao longo do texto, vamos verificar agora algumas questões que frequentemente surgem. A primeira delas relaciona-se com a citação da citação, ou seja, a transcrição direta ou indireta de uma obra a qual não se teve acesso, mas tão somente a sua citação por meio do outro autor. Nesse caso, empregamos a expressão latina apud, que significa junto a, ou equivalente a em português, ou citado por, quando nós queremos identificar a fonte secundária que foi efetivamente consultada. Veja aqui no exemplo desse slide. Além desses aspectos sobre a formação do povo brasileiro, diz o autor, que ainda hoje influenciam de forma negativa a disponibilidade para o ato de ler, outros ainda devem ser observados. Preste atenção agora. Sobre esse assunto, são esclarecedoras as palavras de Silva, entre parênteses, 1986, Apud, Carneiro, 1991. Nós verificamos aqui nesse texto que o autor do texto resolveu inserir uma citação da citação ao utilizar as palavras de Silva, escritas em 86 e encontradas na obra de Carneiro, que ele tinha em mãos, e uma obra de 1991. Preste atenção e tenha cuidado para não inverter a ordem nesse caso. Primeiro o autor citado, seguido do ano e expressão apud, e finalmente o autor que está citando, como nesse exemplo. Outro aspecto que merece atenção é a grafia dos autores nas citações diretas ou indiretas. Nesse slide, nós temos dois exemplos que nos ajudam a entender isso. No primeiro exemplo, os autores fazem parte do texto e estão grafados em caixa baixa, isto é, somente com suas iniciais em maiúscula. Reparem aqui, Zaccarelli e Fischermann. O ano da publicação, 1994. Já no segundo exemplo, os autores não fazem parte do texto e em nenhum momento foram citados. Todavia, trata-se de uma citação indireta. Nesse caso, os nomes dos autores são inseridos entre parênteses ao final da citação indireta, em caixa alta ou letras maiúsculas, seguido do ano da publicação, conforme nós podemos observar aqui. Zaccarelli, em caixa alta, letras maiúsculas, ponto e vírgula, Fischermann e o ano da publicação, 1994. Atente que o ponto final da sentença deve ser inserido após o parênteses. Talvez pergunte, e quando tivermos 3 autores ou mais? Frequentemente encontramos obras escritas por um conjunto de autores, e quando essas tiverem 3 autores ou mais, deveremos citar o primeiro autor, seguido da expressão latina et al., que significa e outros. Veja o exemplo no slide com o autor fazendo parte do texto. Lotufo Neto et al., 2001, afirmam que as pessoas com depressão sofrem muito e procuram a ajuda de profissionais da saúde. Percebam aqui que o autor possui um sobrenome composto e não poderíamos chamá-lo simplesmente por Lotufo. O mesmo se aplica a sobrenomes em português, tais como filho, sobrinho, júnior, entre outros. Também precisamos atentar para a concordância verbal, pois a expressão et al. Indica vários autores. Assim, se utilizarmos um verbo, esse deve ser conjugado na terceira pessoa do plural, como no exemplo, Lotufo Neto et al. Afirmam, eles afirmam. No exemplo 2 desse slide, nós temos a mesma citação indireta, todavia os autores não fazem parte do texto e foram inseridos entre parênteses em letras maiúsculas ou caixa alta. Até agora, abordamos citações de autores pessoa física. Nesse caso, a citação deve ser realizada pelo nome da entidade. Veja o exemplo no slide a seguir. Segundo a Associação Brasileira das Normas Técnicas, ABNT, entre parênteses 2002, todo autor citado no texto deve ser relacionado nas referências.
Saliento que nas próximas vezes que a entidade for citada, poderá ser utilizada apenas a sua sigla, se tiver. Exemplo, nesse exemplo nós poderíamos, numa outra inserção, dizer simplesmente, segundo a ABNT 2002 e trazer a citação que queremos. Hoje em dia, a internet é uma fonte inesgotável de consulta para os trabalhos acadêmicos e precisamos saber como citar tais autores no transcorrer de nossos textos. Primeiro, uma palavra de cautela. Tenha cuidado com as fontes de internet que utiliza, pois nem tudo que está sendo disponibilizado na rede mundial possui relevância acadêmica e credibilidade. Com isso em mente, como inserir uma citação de internet? Nesse caso, citamos o autor pelo sobrenome ou pelo nome da instituição que disponibiliza a informação, como fazemos na citação tradicional. Quando não houver autoria, autor ou instituição, cita-se a primeira palavra do título em maiúscula. Importante salientar que não se faz menção do site no texto ou numa nota de rodapé, pois existe uma referência própria para documentos retirados da internet, lá na seção Referências. Nós percebemos então que toda e qualquer menção no corpo do texto, extraído de uma informação de outra fonte, se constitui uma citação. Vimos também que nós temos dois tipos de citações, direta e indireta. Ao elaborar um texto, utilize sempre que possível as citações indiretas, deixando as citações diretas para as inserções em que a fala do autor é imprescindível. Eu recomendo que leia os textos indicados nas referências desta videoaula e consulte sempre que tiver dúvida na formatação de citação, especificamente nos seus trabalhos acadêmicos. Bons estudos!